a gente convida para estar conosco no Bom Dia Agronegócio, ainda tratando de temas que partem de Brasília, mas que chegam ao campo, o Dr. Eduardo Berbigier. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio para tratar de um tema tão sensível. Eu que agradeço a oportunidade. Em se tratando de reforma tributária, nós temos muito mais dúvidas do que certezas e vários pontos de atenção, e principalmente no que diz respeito ao agro. Por quê, Carla? O agronegócio hoje, no Brasil, tem uma carga tributária muito privilegiada com relação principalmente aos impostos de consumo, que são objeto da reforma tributária, que são PIS, COFINS e ICMS, basicamente. Poucas empresas do agro pagam IPI, no caso, que também é objeto da reforma tributária. O que acontece, basicamente? Vai haver uma simplificação dos tributos, né, uma união de alguns tributos em dois, né, PIS, COFINS e IPI vão virar a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e ICMS e ISS vão virar o Imposto sobre Bens e Serviços, e vai ter o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, né, sobre bens nocivos, né, e que façam mal ao meio ambiente. Qual é a nossa dúvida? Qual é a nossa grande questão? A reforma está muito aberta, nós não sabemos muitos critérios ainda. Nós estamos dando um cheque em branco para o Congresso Nacional e para o governo. Então, mesmo o agronegócio tendo uma redução, a reforma foi aprovada, agora voltou do Senado, e os bens, os insumos e produtos agropecuários tem uma redução na carga tributária de 60%, o que foi comemorado pela Frente Parlamentar do Agronegócio, levanta uma série de dúvidas. Por quê? Para que os telespectadores entendam. Hoje, a carga média para o agronegócio dos produtos, dos impostos de consumo é de 3,8%. É uma carga baixa comparando com vários segmentos da sociedade, da empresarial. Por quê? Porque o agro trata de bens essenciais, alimentos, bens que a população precisa, são gêneros de primeira necessidade. O que ocorre? Está se falando que o novo tributo, os novos, né, estamos chamando de IVA para facilitar, vão ter uma carga de 27,5%. Para vocês terem uma ideia, é a carga mais alta do mundo. Hoje o IVA mais alto do mundo é da Hungria, que é 27%. Mesmo com essa redução de 60%, se nós falarmos que fique 40% de alíquota, nós vamos falar em 11% de carga tributária. Ainda assim, é mais do que nós temos hoje. Mas não é só isso. As coisas estão muito abertas, porque nós estamos aprovando só os princípios da reforma tributária. Tudo isso vai ser disciplinado por lei complementar depois. Então, o conceito, por exemplo, de insumos e produtos agropecuários é totalmente vago. O governo pode, ao seu bel prazer, o governo, o Congresso, excluir itens dessa lista. Então, e oferecer a tributação cheia. Por exemplo, ele pode dizer que soja esmagada não é um produto agropecuário e oferecer a tributação de 100%, colocando uma elevação de carga tributária, enfim. Esta reforma foi aprovada de forma muito rápida, sem a devida discussão, sem que a sociedade pudesse debater, entender bem o que está acontecendo, e nós estamos dando como eu já disse, um cheque em branco para o governo e para o Congresso, e eles vão ter, essa reforma ela começa a vigorar em 2026, né, até 2033, e a partir do ano que vem, a partir de 2024, o governo vai ter, através de lei complementar, como a seu bel prazer, definir os detalhes. Isso pode ser, e acredito que será, pelas nossas experiências, né, anteriores com a questão tributária, muito ruim para a sociedade, porque a gente sabe que sempre que o governo se vê em dificuldades, ele nunca mexe no seu custo, nunca faz a lição de casa, nunca reduz o custo do Estado, ele sempre busca o aumento de tributos. Então, essa é a nossa grande preocupação com relação à reforma e principalmente com relação ao agronegócio, que hoje tem uma situação que torna competitivo o nosso agronegócio. Isso pode mudar com a reforma tributária. E a gente está falando disso num momento, né, doutor Eduardo, que a gente vê, por exemplo, o nosso principal parceiro comercial no Mercosul, a Argentina, mudar completamente o seu governo e poder deixar o seu agronegócio, por exemplo, muito mais competitivo, principalmente para o mercado externo, ao rever, por exemplo, as taxações de exportações que eles têm por ali, para soja, para milho, para farelo, para trigo. Quer dizer, a gente precisa ter muito cuidado, portanto, em como é que a gente vai definir a carga tributária do agro brasileiro para justamente não mexer na nossa competitividade, portanto.
Exatamente. Se a Argentina for na linha, né, que o governo eleito demonstra, eles vão numa linha muito liberal, né, da economia, que prega uma redução de tributos para uma maior competitividade da economia, que na verdade é no que eu acredito também. Acredito que quanto menor o peso do Estado, mais os empresários se tornam competitivos. E o agronegócio do Brasil, quanto mais liberdade tiver, mais faz pelo país, né? O agronegócio, quanto menos incomodar, mais trabalha, né? A gente vê que o agronegócio é 26%, quase 30% do PIB, mas teve anos que foi 75% da balança comercial. Então, tudo que o agronegócio não precisa é de uma carga tributária maior para retirar ainda mais competitividade, porque já temos os problemas de logística, problemas trabalhistas, vários gargalos que atrapalham o nosso agro, e ainda assim, com todo o esforço dos nossos empresários do agronegócio, com toda a tecnologia, as pesquisas que nossos produtores rurais e toda a cadeia do agronegócio se empenham para conseguir tornar cada vez mais competitivo, nós conseguimos ter um agronegócio que é exemplo no mundo inteiro. Se a carga tributária vem para atrapalhar ainda mais, isso realmente é mais um prejuízo grande. Mas, enfim, esta reforma tributária nós vemos com muita preocupação. Eu acredito que a sociedade brasileira vai sentir os efeitos disso ao longo dos próximos anos. Agora nós estamos naquela fase, porque o nosso sistema tributário é caótico. Então, quando a gente fala em reforma tributária, todo mundo é favorável, todo mundo quer simplificação, quer melhoria, porque existe aquela expectativa na população de que vai haver uma redução, vai ficar mais fácil. Só que a gente vai ver ao longo dos próximos anos que, na verdade, eu tenho convicção que nós vamos ter um aumento de carga tributária. E acredito que o agronegócio dos setores produtivos vai ser um dos mais afetados. E doutor Eduardo, o que a gente vê também de destaque na imprensa geral essa semana é a condição ali do trato entre os governos de estado, né, os governos estaduais e o governo federal, em especial os governadores com Lula e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em torno do ICMS, por exemplo. E pelo menos 12 estados já se manifestaram dizendo, a gente precisa elevar o ICMS em 2024. Além de tudo, a gente ainda tem essas questões pontuais, estado a estado, e algumas taxações que se colocam sobre o agro, por exemplo, que podem também se chocar com essas mudanças que a reforma tributária está prevendo? Sim, porque na verdade nós temos que pensar o seguinte, como eu disse, nós vamos conviver durante 7 anos com um sistema híbrido. A reforma tributária ela vai começar a vigorar em 2026 e ela vai gradativamente entrando em vigor e o novo sistema vai surgindo e o antigo vai saindo aos poucos. Então, imagine a loucura que vai ser para os empresários conviver com os dois sistemas. Então, nós vamos ter todos os problemas de acomodação das alíquotas, por exemplo, de ICMS, das necessidades dos estados, com a entrada de novos tributos. Então, eu acompanhei essa discussão. Os estados estão reivindicando aumentos de ICMS. O governo federal está reivindicando uma série de pautas de retrocessos que ele quer, inclusive no judiciário, de ações judiciais que os contribuintes conseguiram extra. Ele quer reverter isso, que é um absurdo, remexer, inclusive em coisa julgada, que é uma questão consagrada constitucionalmente. Inclusive, o governo está brigando com isso. O governo federal quer mexer em questões de PIS e COFINS. Então, a gente vê o governo federal querendo mexer em PIS, COFINS e outros tributos federais. Os estados brigando por aumento de ICMS. Tudo isso para 2024. Por quê? Porque os estados estão com dificuldade, estão com déficit. O governo federal tem esse déficit de 250, 300 bilhões de reais, ninguém sabe. E pelo que o nosso presidente está querendo fazer, vai aumentar ainda mais. E a gente não vê ninguém falar em reduzir custo, em reduzir nada. Só estão querendo repassar para os contribuintes, repassar para os empresários a elevação de carga tributária, que já está altíssima. Para você ter uma ideia, Carla, a nossa dívida ativa no Brasil, que é a cobrança, a execução de tributos federais, né, está em quase 5 trilhões de reais. Isso é metade do PIB brasileiro, quase. Doutor Eduardo, tem uma pergunta aqui, e estava já no meu escopo aqui trazer essa pauta, do André Marques, que está nos acompanhando aqui, perguntas da nossa audiência. Ele diz o seguinte: a Lei Candir
vai parar de existir? Essa é uma pulga que está atrás da minha orelha também, viu, doutor Eduardo? Como é que está a Lei Candir nas discussões da reforma tributária e qual pode ser o futuro dela? Na verdade, é o seguinte, é uma excelente pergunta, André, né? Isso. Excelente pergunta, André. Com a entrada em vigor do novo sistema, André, a Lei Candir, gradativamente, ela vai perder a sua eficácia, porque o ICMS vai deixar de existir. E a Lei Candir, ela disciplina o ICMS, né? Ela é uma lei de 96 que ela disciplina a aplicabilidade do ICMS. Então, ela não vai ser revogada expressamente agora, no início da reforma tributária, mas à medida que a reforma avance e que o ICMS deixe de existir, a Lei Candir vai perder a sua eficácia à medida que não vamos ter mais o ICMS como um tributo existente. Então, a Lei Candir vai perder o seu efeito no final da reforma tributária. Doutor Eduardo, a gente tem como orientar o nosso produtor de alguma forma, enquanto esse cheque em branco ainda não é preenchido, enquanto as leis novas não ficam mais claras, enquanto a gente não tem diretrizes bem definidas, a gente tem como orientar o nosso produtor em torno desse assunto e há formas dele se proteger de alguma forma de surpresas que ainda podem vir? Sim, perfeito. O produtor e os empresários do agronegócio em geral precisam acompanhar muito bem todos os debates da reforma tributária, o que nós podemos fazer nesse primeiro momento. Agora, só nos resta pressionar os líderes empresariais, os representantes de entidade, para que não deixem o Congresso Federal legislar de forma ainda pior, que prejudique ainda mais os contribuintes. Então, o que nós podemos fazer agora, como sociedade, é nos mobilizarmos para fazer pressão junto ao Congresso Nacional para que essas leis complementares não sejam ainda piores para os contribuintes. Então, é isso que os produtores, os empresários podem fazer. Se informar a respeito disso, estudarem isso, esse espaço que você está dando, cara, é essencial para isso, para que os produtores possam entender e possam se informar a respeito disso. Então, no primeiro momento, é ter a informação, estudar o assunto e levar isso aos líderes empresariais para que eles façam pressão no Congresso Nacional. E no segundo momento, é estudar mesmo isso, ter informação e ter um bom contador, uma boa equipe para que faça essa transição na sua empresa, ou o produtor rural, mesmo o produtor rural, pessoa jurídica, principalmente, mas até pessoa física, vai ter alterações para que ele consiga fazer essa transição dentro da normalidade e não tenha problemas de ordem tributária na hora de efetivar essa transição, porque vai ser uma questão complexa. Ele vai precisar cuidar, vai precisar estar atento a essas questões, principalmente contábeis, né? Porque, como eu disse, vai conviver com dois sistemas ao mesmo tempo, dois sistemas tributários. Então, o produtor vai ter que ter toda essa atenção, vai ter que ter muito cuidado com o seu contador, muito cuidado com as informações, porque sempre que entra um sistema novo, surgem muitas dúvidas. Então, provavelmente, nós vamos ter muitas discussões sobre novos tributos, como recolher, dificuldades nesse sistema de abater o que foi pago anteriormente, nessa questão do IVA. Isso vai gerar muita discussão, como gerou na questão da não cumulatividade do PIS e COFINS em 2002, 2003, que foi uma tentativa de IVA, né? Digamos assim, foi um piloto do IVA, e hoje nós temos quase R$1 trilhão de contencioso no CARF sobre isso, tal a confusão que se criou na implementação desse sistema. Então, o produtor deve ter esse cuidado, afinar muito bem sua contabilidade, ter um sistema adequado para conseguir gerenciar esses dois sistemas ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Bom, dessa forma, doutor Eduardo, a gente já consegue trazer também para o nosso produtor que está nos acompanhando aqui justamente essa necessidade de uma gestão detalhada, refinada dessa questão tributária, porque o senhor ainda fala sobre a questão dos programas de passivos e a retomada de alguns volumes financeiros que podem ter sido pagos a mais, por exemplo, pelo produtor, pela propriedade. Isso precisa estar nessa gestão refinada da questão tributária do produtor rural, né? Sim, hoje, principalmente produtor pessoa jurídica, tem que ficar muito atento. Existe uma série de discussões hoje, principalmente no campo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. A gente viu recentemente
a questão da subvenção para investimento, que é uma grande possibilidade de economia para as empresas do agronegócio, que até o Fernando Haddad transformou isso num cavalo de batalha agora. Isso é uma redução fantástica para as empresas do agro. É uma possibilidade de redução de imposto de renda e contribuição social em cima dos benefícios do CMS. Isso gera um impacto tremendo no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro. Existem várias ferramentas de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, que os produtores podem buscar. Quando eu digo produtores, eu falo a cadeia do agronegócio em geral, revendas de insumos, revendas de máquinas, enfim, tudo que cerca o agronegócio. Que esses empresários podem buscar a devida assessoria e ter uma redução muito relevante na sua carga tributária. Existem várias decisões consagradas nos tribunais que concedem o direito aos empresários buscarem, recuperarem o que foi pago a mais. Existe uma série de discussões em curso, até não só oriundas de tribunais, mas a interpretação da lei, a aplicação adequada da legislação, que permite uma redução na carga tributária, e o produtor deve buscar esses direitos, porque, na verdade, a nossa carga já é altíssima, e muitas vezes, o produtor sofre para pagar a carga tributária, recorre a banco, ou até fica inadimplente, sendo que tem várias ferramentas que ele pode usar de forma legal, de forma juridicamente correta, e permite essa redução de sua carga tributária. Doutor Eduardo, olha, eu estou muito feliz de ter recebido o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Enriqueceu muito a nossa discussão nessa quarta-feira, até porque antes do senhor a gente estava com o professor Paulo Moura, cientista político, e a gente estava tratando justamente dessas pautas que vêm de Brasília, com mais perguntas do que respostas, como é o caso da reforma tributária, e o senhor nos chega com muitos alertas, o que é muito importante, porque até que essas respostas cheguem, o produtor precisa ficar bem protegido. Para o produtor que está nos acompanhando e quer saber mais sobre o seu trabalho, como é que ele pode alcançar o seu escritório, doutor Eduardo? Bom, o nosso site é o meu sobrenome ali, berbiger.adv.br. Ali nós temos todas as informações. berbiger.adv.br, o site do escritório. Ali vão ter todas as informações necessárias, como nos encontrar e como entrar em contato conosco. Tá ótimo. Carla, doutor, eu agradeço muito a oportunidade. Desculpe interrompê-la. Imagine, por favor, fique à vontade. E eu lamento não poder dar mais respostas, deixar tantas perguntas, né, para a sua audiência e não poder dar tantas respostas como eu gostaria. Mas, infelizmente, a nossa reforma tributária está desse jeito. Nós temos muito mais interrogações do que respostas. Então, eu não consigo responder a todas as perguntas, porque realmente a legislação não é clara. Infelizmente, a gente tem que deixar todas essas dúvidas no ar, porque o cenário está assim. Então, precisamos ter todos esses pontos de atenção, mas nós vamos acompanhando e a cada novidade eu prometo que encaminho para vocês tudo que nós encontrarmos de relevante. Doutor Eduardo, a pauta foi politizada de uma forma equivocada, na minha modesta opinião, no meu tímido conhecimento em torno disso, mas é possível a gente enxergar que a pauta foi politizada de forma bastante equivocada, se colocou muita ideologia em cima disso. Como o senhor falou, foi aprovada muito rapidamente, se discutiu durante 30 anos, aí rapidamente a gente aprovou, mas será que é isso, né? Então a gente ainda tem muitas perguntas mesmo, mas tenho certeza que em outras oportunidades o senhor vai estar conosco para a gente começar a trazer essas respostas e, mais do que isso, as orientações para a nossa audiência, para os produtores brasileiros. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Muito obrigado, tenha um ótimo dia. Bom dia para o senhor, bom trabalho e até a próxima. Um abraço. Conosco o doutor Eduardo Berbiger, ele que é CEO da Berbiger Sociedade de Advogados, não gravei esse nome ainda, da Berbiger Sociedade de Advogados. Busque saber, busque entender os seus direitos e esteja em alerta sobre a questão da reforma tributária. Doutor Eduardo é bastante claro quando ele traz essa perspectiva e diz o seguinte: é um cheque em branco, não foi preenchido ainda, atenção total.